Então, boa noite. Boa noite, né? De bom dia, professor. Boa noite. Correria. O nosso seminário 5, né? Que é sobre intencionalidade, a cargo da Mariana Sesto, supervisão do Samuel Braga Ramos. Então, Mariana, tem a palavra para uma breve apresentação, 15 minutos ou ao redor disso. Às vezes dá para demorar um pouco mais, desde que seja, né, toque os temas, tem bastante temas nesse tópico. E aí depois eu passo a palavra aos colegas para inquirirem alguma coisa a você ou fazerem comentários complementares. Fazemos o procedimento que fizemos nas outras apresentações, vocês já estão acostumados, acho que não demanda muita explicação, né? Vamos lá, Mariana. Vamos lá, cronômetro ligado. Hoje, então, eu estou aqui para falar sobre o capítulo da intencionalidade. Esse capítulo aqui, como o professor Busato tem dito reiteradamente para a gente, o Vives, ele tira o nosso chão. E nesse capítulo, ele mostra muito isso. Porque a questão da intencionalidade, ele até faz uma citação do Johnston, que ele diz assim, a intencionalidade e a voluntariedade, ela serve para conjurar uma imagem, que é para trazer, digamos assim, algo palpável, de que existe uma intenção que gera uma movimentação, que existe uma relação de causalidade. E essa ideia, que a gente já falou nas outras aulas, do dualismo, dessa relação de causalidade, são ideias que nos trazem conforto, segurança, porque são coisas palpáveis, coisas materiais que a gente enxerga e dão aquela segurança, assim, eu estou entendendo, é uma coisa aqui que gera uma coisa aqui e eu só preciso identificá-las se elas existem no mundo. E aí o Vives explica para a gente que elas não existem, que a gente nunca vai conseguir buscá-las na mente do autor, e isso traz, assim, essa sensação de, e agora, como que eu faço? E a ideia do Vives é justamente essa, é mostrar para nós que o dolo não existe, que a intenção não é algo que a gente vai lá dentro da cabeça da pessoa e afere. Ele traz para a gente um procedimento, uma forma de identificação dessa intencionalidade do dolo, para que nós consigamos depois fazer a imputação de responsabilidade. Então, a ideia é criar um procedimento de identificação disso, para que nós consigamos fazer uma imputação de responsabilidade, não com base em algo, ele fala um conhecimento irrefutável, que nunca vai ser alcançado, mas numa certeza prática. A ideia, a ação significativa tem um ponto muito bom, que é esse ponto de admitir o que a gente realmente consegue ver, que é realmente admitir que a gente só consegue aferir o que realmente é externalizado. E aqui nesse capítulo isso fica muito claro, que só é possível compreender o sentido da externalização. E aí, aqui nesse capítulo também vai surgindo, vai ficando mais claro como vai a estrutura da teoria do delito que a gente conhecia vai se formando. O dolo não está exatamente como a gente pensava naquele lugar, existe uma pretensão diferente, onde a gente quer chegar lá no final, que é a pretensão de justiça, que é diferente, assim, de fazer essas identificações de um sistema fechado, de conceitos. É, na verdade, essa pretensão, esse procedimento para que nós consigamos chegar numa imputação de responsabilidade como o professor também fala, com um melhor rendimento disso. E como que ele faz isso? Bom, ele começa falando da ação e da intenção. E eu até estava falando antes de começar a gravação que aqui parece ser uma chave para a gente compreender o que vem depois do livro. Porque aqui nesse momento que ele explica que a intenção não é algo que precede a ação. A intenção, ela está na ação. Elas estão intimamente ligadas, a relação é interna, não é uma relação de algo que vem antes para algo que acontece depois, é uma relação interna, você só consegue compreender a intenção na ação. Esse é um ponto muito importante. E como que essa compreensão se dá? Essa compreensão se dá pelo contexto, pelas técnicas, pelas regras técnicas, práticas.
Então, ela pressupõe que as pessoas tenham essa competência de compreender essas regras para que nós possamos, então, compreender a ação e a intencionalidade dentro dela. E ele chama também a atenção para o fato de que essa ideia, o Fletcher disse que essa ideia já estava presente no Welzel, mas ele chama a atenção de que antes existia uma dependência. Era como se o Welzel dissesse que só existia ação se existisse intenção. E o que o Wittgenstein fala é que a intenção é compreendida na ação, mas não existe essa dependência, existe uma relação. Nem toda a ação vai ser intencional, mas a gente só consegue compreender a intenção, as conexões intencionais na ação. E aí o Vives pergunta, então, qual que é o problema que a gente tem que resolver aqui? O que a gente quer dizer quando a gente fala que alguém agiu intencionalmente? O que é esse problema que a gente tem para resolver? E ele mostra como a forma que a gente fala sobre a intencionalidade, que a gente fala sobre outras coisas normalmente, ou dentro de outras teorias, essas palavras que são muito próximas, às vezes, da intencionalidade, são usadas errado. E ele vai lá na gramática profunda, que é buscar a essência dessas palavras, para mostrar para a gente como isso é feito de forma equivocada. Então, ele vem explicando a essência de várias palavras que a gente usa como se fossem sinônimos da intencionalidade objetiva, essa externa que a gente tem que buscar, mas que são, na verdade, outra coisa. Então, ele explica, por exemplo, o desejo, e explica que o desejo é algo que gera uma diferença conceitual e não substancial na atribuição de responsabilidade, que a intenção objetiva, quando a gente percebe o que é ação, não importa o desejo é outra coisa. Ele também explica a diferença do propósito, que é um componente também conceitual. Então, ele explica que isso normalmente tem essa dificuldade na compreensão do que é o conceitual e o que é o substantivo, e que as outras teorias fazem essa confusão. Também fala da voluntariedade, que é uma característica geral das ações, e que a voluntariedade se apoia nos movimentos corporais, mas também não é a mesma coisa que a intencionalidade. Que a intencionalidade é justamente isso. É algo contextual, social, histórico, e que a gente não deve buscar a intencionalidade subjetiva. A gente até pressupõe que existe uma intencionalidade subjetiva, mas o que a gente deve buscar é essa intencionalidade objetiva que é externalizada, que a gente consegue compreender na ação. E aí ele parte para a análise do dolo e explica que a atribuição de intenção, ela não pode nunca se confundir com esses processos psicológicos. Então, essa é a primeira premissa de que ele parte, que a gente nunca pode confundir com a descrição de processos psicológicos, que a atribuição de intenção subjetiva, ela tem esse papel conceitual, ela é mais para identificar o mérito e o demérito do que para você conseguir entender se existe ou não a ação e a intenção. E ele explica, aqui a gente não vai conseguir tratar de todos os exemplos agora, e a gente pode tratar depois nas discussões dos exemplos, mas ele dá exemplos muito claros de como que a gente não consegue fazer um conceito de dolo. E essa é uma outra chave para resolver vários problemas que a gente encontra no livro, que a gente não consegue estabelecer um conceito único de dolo, como a gente não consegue estabelecer um conceito de ação, a gente não consegue estabelecer esses conceitos fechadinhos. Porque como que a gente vai reduzir a um único conceito de dolo todas as possibilidades que tem dentro do desejo de matar um inimigo, dentro a situação da pessoa do dolo de segundo grau, da situação da pessoa que sabe que vai matar outra e quando coloca lá a bomba no carro do presidente e mata junto o Nelson Piquet, que estava dirigindo. Quando você vai... são coisas muito diferentes, e como que você consegue resumir tudo dentro de um único conceito? Ele explica que não tem como. Que é justamente isso que a gente tem que perceber. Que não existe um processo psicológico único
que a gente consegue identificar dentro da cabeça do autor? A gente consegue verificar a externalização disso e a gravidade de como isso é contra a norma, como a gravidade da diferença em que tem do comportamento com relação à norma. E isso faz voltar à ideia de compromisso. Então, o que o Vives fala? Que a gente tem que identificar esse compromisso, verificar as regras, verificar as competências do autor e verificar o que foi externalizado. E é com base nessas regras, nesse exame das regras, do contexto, que a gente consegue entender se existiu ou não esse compromisso em atuar contra elas. Vamos lá. E a gente não pode seguir, então, por nenhuma... A gente não pode fazer essa aferição do dolo com base em sentimentos, porque não pode existir, então, um direito penal do ânimo. E toda vez que a gente buscar esses sentimentos, a gente também está buscando não o que realmente se externalizou, mas a gente está buscando imputar algo para o autor, e não pelo fato. A imputação, esse momento em que a gente verifica só o que se externalizou é algo muito importante para que exista justamente a imputação pelo que se realizou, pelo que a gente conseguiu ver essa externalização. Então, o querer, ele não é uma espécie de desejar, ele é o próprio atuar, é no atuar que a gente vai perceber isso. Então, a ideia que a gente tem do dolo, do querer, a gente não consegue resumir numa coisa só, porque nem sempre vai ser esse querer dessa forma que a gente está pensando. Da mesma forma, a gente não consegue verificar a parte cognitiva do dolo. A gente também não consegue verificar o conhecimento que estava na cabeça da pessoa, o que ela sabia, o que ela não sabia. Mas nós conseguimos verificar a externalização disso, as competências do que a pessoa tinha, as bagagens de conhecimento que ela tinha, como que ela mostrou o que ela conhecia. E é isso que externaliza, que a gente consegue compreender, então, como dolo. E que é o compromisso, então, com essa lesão. É verificando essa externalização que a gente consegue verificar o compromisso com a lesão. E, então, a diferença aqui, de novo, ele chama a atenção aqui que a diferença aqui não é conceitual. Então, não é uma diferença de um conceito, é uma diferença substantiva, que você consegue compreender nessa ação, nesse compromisso, que pode ser a gravidade desse compromisso com a lesão que identifica se existe o dolo ou não. Então, é algo substantivo, não é algo conceitual que você vai encaixar nos conceitos, é algo que você consegue identificar a gravidade, então é algo substantivo. E aí, quando você percebe isso, você consegue resolver melhor. Então, a gente começou num ponto em que a gente achou que a gente tinha perdido o chão. Mas quando a gente percebe que o dolo pode ser explicado dessa forma, como esse compromisso, como resultado, é mais fácil de explicar aqueles problemas que a gente sempre teve para explicar a omissão, para explicar a imprudência, que eram problemas que não se resolviam quando a gente tinha aquela ação que era algo muito seguro. Quando a gente passa a compreender a intencionalidade dentro da ação dessa forma, fica muito mais fácil de compreender essas outras questões, como a omissão e a imprudência. Porque a omissão, ela passa a ser esse momento, o momento normativo do qual se infere que a pessoa, que a espera do que não se realizou. Então, você verifica se tem ali esse compromisso. É diferente de você verificar a ausência simplesmente a ausência de movimento corporal, a ausência de um movimento externo. É algo que você consegue compreender também pelo contexto, também se aquela espera é realmente o compromisso da pessoa com relação àquela lesão. A imprudência é a mesma coisa, porque a imprudência e a omissão, elas sempre são aquelas coisas assim que parece que você está estudando matemática, que você tem que fazer uma fórmula, que você tem que descobrir, porque elas não conseguem ser explicadas por aqueles conceitos que a gente tinha antes. E dessa forma, fazendo essa compreensão do sentido que é exteriorizado, é muito mais fácil de compreender.
E a imprudência é a mesma coisa. A imprudência também é identificada pelo compromisso, no caso, a ausência de compromisso com o resultado típico e a ausência de compromisso pela evitação da lesão. Então, aqui também a imprudência fica bem mais fácil de explicar do que antes. Tudo isso, como eu falei, ela tira a carga subjetiva da ação e faz com que a ação se objetive, não se objetifique, se objetive. Então, aqui ela serve para objetivar, não para transformar num objeto do mundo, mas para tirar essa questão subjetiva da intencionalidade que fazia com que a gente buscasse as coisas dentro da mente do autor. E trata justamente disso, como eu falei lá no começo, que é buscar um procedimento para essa verificação. Então, buscar a análise do contexto, buscar a análise das questões históricas, sociais que estão envolvidas, o que é a norma que rege aquela ação, para verificar se realmente existe o compromisso com o resultado. Acredito que seja isso o resumo aqui do que eu tinha que apresentar para vocês e fico totalmente à disposição para tratar com mais vagar de algum ou outro ponto que eu tenha passado mais rápido. Tá bem, Mariana, obrigado. Agora, palavra aberta aos colegas para lançar alguma questão para a Mariana que tenham ficado ainda sem explorar, ou alguma inquietação que vocês mesmos tenham acerca do assunto. Por favor, fiquem à vontade. Sem mãos levantadas? Ah, não, Rafael. Vai lá, Rafael. Parabéns, Mariana, pela exposição. Eu tenho duas dúvidas, na verdade, que eu fiquei ao longo do estudo e você passou pelos assuntos agora na explanação e me revivaram essas dúvidas. Primeiramente, com relação entre os critérios que ele invoca para a gente poder fazer essa análise ali, tem a menção às competências do agente, né? Até porque ele precisa conhecer as regras do jogo para ele poder estar agindo. Esse exame das competências, a minha dúvida ficou no seguinte: eu consigo me satisfazer só num critério objetivo de probabilidade de que ele tenha essa competência, ou eu caio ao analisar as competências dele no mesmo risco de precisar examinar o que ele realmente está aqui, que ele realmente tinha condições, o que ele realmente tinha condição? Está cortando o teu som. Está cortando bastante o teu som. Está cortando? Picotado. O meu áudio também tá. Deixa eu ver uma coisa. Eu vou só um pouquinho. Eu tirei o fone só para ver se melhora. Vocês estão me ouvindo? Melhorou. Vocês estão me ouvindo? Não? Sim. Melhorou muito. Então, tá. Na verdade, a minha dúvida é a seguinte: com relação a essas competências, a análise das competências, eu consigo me manter num critério puramente objetivo? Ou qual é o grau de dificuldade que eu tenho para analisar a competência real que o agente tinha? Eu não caio no mesmo risco de precisar invadir a mente dele, identificar se ele realmente tinha condições para aquela ação? O fato dele estar habilitado num crime de trânsito, eu pressuponho a competência para dirigir, mas e se minha irmã, por exemplo, tirou a habilitação e nunca mais pegou um carro? Ela morre de medo, ela tem competência para se envolver numa ação que envolva a direção de um veículo? Essa é a minha primeira questão: se eu consigo me satisfazer só no objetivo ou se eu caio no mesmo risco que a gente está tentando escapar. E a segunda dúvida que eu fiquei, quando ele descarta ali a questão do desejo, a ausência de impacto do desejo, enquanto distinção de desejo e intenção. Quando ele descarta isso para o direito penal, me parece, eu fiquei satisfeito com o descarte dentro da ação, mas eu fiquei só pensando se dentro da culpabilidade, por exemplo, o desejo não teria um espaço de análise. Acho que são só essas duas dúvidas que eu fiquei. Não deixa para mim. Sim, posso falar. Na verdade, eu quero responder. Você me disse, eu estou certa. Tá bom. Com relação às competências, do que eu compreendo é que
A gente não vai realmente atrás dessas presunções, assim, digamos, imaginar o que a pessoa sabia. É realmente o que a gente consegue ver. É realmente o que foi externalizado. E eu gosto muito disso, assim, porque acho que a gente já foi falar disso nas outras aulas, que essa ideia ela acaba também com um dualismo que a gente tem com relação ao direito material e ao direito processual, que é uma ideia assim de que existe lá a verificação do crime como algo faz lá a teoria bonitinha, ação típica, jurídico, culpável, tal, e depois quando você vai pro processo, fala assim, ali é matéria de prova, a gente não vai tratar disso. Aqui a gente vai tratando de tudo muito junto e você realmente consegue ver a praticidade do que você está estudando. Então, apesar de a gente partir de uma base super abstrata e filosófica, a gente está lidando com o que realmente vai ser aplicado depois. E a análise das competências que você disse é realmente do que foi expresso. E aí, se a pessoa tinha habilitação, esse é um indicativo objetivo de que ela tinha essa competência. No caso de... Mas vai para o processo também a informação das testemunhas de que ela nunca mais pegou um carro. Isso. Então, assim, as coisas... Tem que pesar o que vale essas testemunhas. São irmãos, são parentes, vai ter o desconto de serem informantes. E tudo isso entra no jogo. Então, acredito que seja isso, que a gente parte justamente do que é realmente o objetivo. E com relação ao desejo, ele explica ali, né, que o desejo ele não influencia na identificação da ação. Esse o momento ali, assim, que ele diz que quando você verifica se houve desejo, que é, por exemplo, o que diferencia em outros sistemas o dolo de primeiro e de segundo grau, você já verificou se existia a ação. E o desejo ele fica para depois. É aquele momento, acredito que ele fala que várias dessas palavrinhas, desses sentimentos, eles servem para identificar um maior mérito ou demérito. E aí, sim, acho que lá na pretensão de reprovação, não sei se estou certa aqui, professor, é que eles talvez tenham alguma diferença, mas não na identificação da ação mesmo. Mais ou menos. Vamos lá. Raissan? Bom, boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar a Mari pela excelente apresentação dela, né? E a ideia é o seguinte, básico, só um pequeno comentário. É que aqui a gente observa que a intenção ela não pertence ao dolo, que é o que a Mari falou. A ideia é que eu não discuto se vai haver ou não, por exemplo, no crime de furto, a intenção de subtrair coisa alheia móvel. Eu discuto se essa subtração, se de fato ela vai ocorrer ou não, né? Se ela foi com um ânimo específico de assenhoramento. Aí sim, se há esse ânimo, eu vou ter o tipo de furto. Se não, eu não tenho o tipo de ação específico. É porque o que ocorre é que você tem 3 etapas nisso, né? Essa primeira etapa, em que você vai definir o tipo de ação, ou seja, a existência da ação, é o que o Vives chama de aparência de ação. É um passo 2, que vai ser a definição se essa aparência de ação se parece com algum dos tipos lá do catálogo penal, do catálogo de tipos penais, que vão demonstrar a relevância penal, e é aqui que o direito penal vai entrar. E, por último, uma terceira etapa, que é onde eu vou fazer um juízo de ação sobre o dolo e a culpa. São as circunstâncias que vão me dizer ao final a pretensão da ação realizada. Por exemplo, você anda sempre por uma rua, e nessa rua tem uma lojinha que você vê lá, 10 vezes você já viu essa lojinha. Uma lojinha com aparência de regularidade. Você entra, você compra um celular e o celular vem com manual. Até aí tudo bem. Depois se descobre que o celular ele era fruto do crime, fruto de um furto, por exemplo. No caso, você seria responsabilizado ou não por receptação? Entende? São as circunstâncias que vão lhe dizer a sua intenção, que vão lhe dizer o seu dolo, melhor dizendo. E, de fato, esses juízos sobre dolo e culpa, eles não são analisados na teoria do professor Vives lá no tipo de ação. Eles são analisados na pretensão de licitude. Porque o fato, primeiro é necessário que o fato ocorra.
É necessário que ocorram os elementos objetivos do tipo para que esse fato seja relevante. Depois, esse fato é filtrado pelo princípio da intervenção mínima e depois é visto se ele é um ilícito penal ou não. Ou seja, se ele contém dolo ou culpa, porque ele pode ser também um fato concreto, pode ser um ilícito civil. Então, é interessante a gente ter em mente essas 3 etapas que ocorrem, né, na identificação. Outro ponto interessante aqui do capítulo é essa ideia do Tatbestand e do Leitbild, do Belling, que o Eu acho que esse traz aqui. ponto é mais para frente, Raissan. É no tipo de ação já. Ah, é mais para frente, É no verdade, próximo verdade. seminário. Perfeito, é mais para frente. O senhor tem razão, perfeito. Então é isso, só um comentário. Ter atenção a essas 3 etapas que ocorrem. Bom Quando a comentário. gente analisa. Vamos lá, Guilherme. Boa noite a todos. Bom, professor, a minha questão, na verdade, é muito mais, digamos, com a atribuição do dolo e das formas de atribuição do dolo, da intencionalidade, e mais para fazer um paralelo entre a compreensão do professor Vives de um dolo como uma me fugiu a palavra, do dolo como uma... puxa, me fugiu a palavra. Mas, enfim, mais para fazer um paralelo com aquela posição do Roxin, por exemplo, com aquela posição do Schunemann, do próprio Luiz Greco, que vê o dolo como uma relação de domínio. O professor Roxin, o professor Greco, eles tentam fazer com que esta relação de domínio possa ser atribuída à ação de alguém. Mas eles cobram dessa relação de domínio ainda a consciência e vontade. A minha questão é possível trabalhar de forma atributiva com o dolo a partir do conhecimento e da vontade, ou a melhor maneira para se trabalhar com o dolo seria com o compromisso com a realização do resultado. Então, acho que seria basicamente isso, professor. Quer comentar, Mari? Guilherme, você pode repetir de novo qual que é? O cerne da questão aqui, Mariana, é assim, ó. Qual é a diferença básica entre a ideia de dominar as variantes da realização de um evento, que é a linha do funcionalismo teleológico, com a ideia de compromisso para a produção do resultado? Entendi. Se você quiser, eu respondo depois, não tem problema. Só se você não... Não, eu realmente não consigo, não consigo explicar isso de forma... Até porque isso não faz parte do conteúdo desse tópico do livro, mas a pergunta é pertinente, né? É só a impressão que eu tenho de que a ideia do domínio vai acabar buscando algo que também não é algo aferível objetivamente, mas só o que estava do que você explicou. É essa impressão que eu tenho, que essa ideia do domínio vai acabar levando para o mesmo lugar que a gente está tentando sair, de onde a gente está tentando sair. Mas não consigo explicar mais do que isso também. Tá bom. Daí tinha o Samuel com a mão levantada, mas abaixou. Boa noite, boa noite. Eu baixei porque o que eu ia comentar já foi comentado e vai ficar redundante, mas a minha dúvida realmente é nesse sentido desse saber, né, que o professor Vives diz, né, desse domínio de uma técnica, por exemplo, para caracterizar o dolo, quem sabe dando um passo a mais no dolo eventual, e ainda que o professor Vives ele diga em não utilizar exclusivamente o saber para caracterizar o dolo, aí o meu questionamento era esse, né, se ainda seria necessário buscar o dolo enquanto um processo psicológico. Então, já acabou por esvaziar a pergunta e parabenizo também a Mariana pela didática apresentação. Obrigado, Mari. Jair também levantou a mão e baixou? Sim, porque Mariana terminou tocando no ponto que eu gostaria de abordar, foi a partir da pergunta do Rafael,
Quando eu estava lendo, inclusive no finalzinho, a última frase do capítulo termina provocando também complementando o que Rafael perguntou, que é o diálogo necessário que me pareceu brotar da teoria do delito com o próprio processo penal. Eu acredito que quando modifica toda a estrutura de formulação da pergunta, de compreensão do que é ação e dolo, termina necessariamente a gente tendo que modificar a forma de compreender o sistema probatório. Aí eu recapitulo algumas coisas que o professor falou nas últimas aulas sobre a questão da concepção de verdade. Falei assim, a verdade na ciência já é questionável, muito mais será questionável no processo penal, né? Numa construção jurídica. E aí eu remeto à pergunta que eu gostaria de fazer, professor. Como conciliar, ou se é possível conciliar, a ideia dos estándares probatórios, inclusive trazida no livro do Dallagnol, a questão da prova indiciária com esta teoria da ação significativa, né? Essa nova concepção de ação e de prova no processo penal. Tá. Vou anotar aqui. Eduardo, por favor. Olá, pessoal, boa noite. Mariana, parabéns pela exposição. Como eu estou fazendo a minha primeira leitura, né, desse livro, eu tenho me beneficiado muito dessas exposições, né, e desse debate. Eu, na verdade, tenho agora apenas uma pequena curiosidade. A minha questão aqui seria apenas de saber se essa noção de dolo como compromisso é estendida no texto do Vives às discussões acerca da participação. E é basicamente isso, é uma pequena curiosidade. Ao que me parece, né, como eu ainda não li o texto todo, parece que eu sei que aqui obviamente não é a preocupação dele, como a Mariana bem colocou, ele direciona ali a atenção aos problemas da omissão, aos problemas da imprudência, mas é uma pequena curiosidade só. Tá bem. Isso, como também não está no texto, vou deixar eu mesmo te faço comentário. Não está nessa parte do texto. Mais à frente, se você quiser saciar a tua curiosidade, mais à frente tem um artigo, na segunda parte, eu já expliquei isso para vocês, né? É a parte de artigos em que o professor Vives comenta a aplicação da sua teoria e tal. Tem um diálogo com a teoria do domínio do fato, em que isso aparece com muita veemência, inclusive com os critérios, que é produto de uma discussão oriunda de um exame de cátedra. Você sabe que os exames de cátedra na Espanha são com exercícios, né? O primeiro exercício, que é uma proposição de programa de matéria para o semestre, né? E aí isso elimina alguns candidatos à vaga de professor. E logo um segundo exercício, que é uma monografia original, que deve ser apresentada pelos disputantes de uma vaga, de uma cátedra. E a vencedora de um desses concursos, salvo engano, 2013, foi a Helena Gorres Royo, com um livro sobre autoria e participação, baseado na concepção significativa, que daí é comentado pelo professor Vives no artigo. Você consegue o artigo na segunda parte do livro, e se quiser, se ainda persistir curiosidade, a professora Helena fez um trabalho magistral, está publicado pela Tirano Leblanc, né? Autoria e participação e a concepção significativa, tá? Excelente, muito obrigado. Mas eu vou tocar no assunto quando for oportuno aí. O Rafael voltou a levantar a mão. Vai lá, Rafael. Só um ponto que tinha colocado no primeiro comentário, na questão ali da identificação das competências. Eu acabei me perdendo por causa dos áudios aqui. Eu esqueci eu dei o exemplo da direção, mas eu
eu me recordei quando eu pensei nisso, da aula passada que o senhor comentou como que poderia saber, por exemplo, se eu estava ouvindo a aula ou se eu estava ouvindo o jazz. E isso, por exemplo, é o tipo de aquisição de competência que não há um outro meio de prova de você saber, exceto na primeira pessoa. Se eu participei de todas as aulas, se eu fiz comentário em todas elas, se eu realmente... Discordo respeitosamente, mas nós vamos comentar isso aí. Me pareceu um primeiro exemplo, então provavelmente o senhor vai conseguir esclarecer essa inquietação. E uma segunda inquietação que eu tinha antes, e parece que essa concepção do professor Vives, ela talvez seja capaz de avançar, eu nunca me satisfiz muito com a ideia, não com a ideia em questão de política criminal, eu sempre concordei nesse ponto, mas com a ideia de encaixamento nos conceitos que a gente tinha, e é o modo tradicional de análise, do homicídio do trânsito em racha, como dolo eventual. E ele sempre me pareceu, o racha, o exemplo mais perfeito de culpa consciente. Porque me parecia ser a situação em que a pessoa mais acredita que com a capacidade dela de controle do veículo, porque senão ela não estaria participando de uma competição, ela pode evitar qualquer caso. Então, no conceito que a gente tinha, né, dentro dessa limitação histórica ali de aplicação de conceitos de culpa consciente, eu sempre conseguia encaixar o racha com perfeição ali, porque esse cara acredita que o resultado não vai acontecer, até porque ele está em alta velocidade, se acontecer o prejuízo é para ele também, e ele acredita que pode evitar com a capacidade dele. Então, não me parecia conseguir encaixar dentro de um dolo eventual, era uma inquietação que eu tinha. Parecia uma forçação em busca de uma política criminal. E agora, com essa nova interpretação, me parece que eu consigo, dentro dessas concepções, eu consigo encaixar ele com muito mais tranquilidade, como um dolo eventual. Então, foi uma satisfação de uma inquietação minha, né, nesse exemplo específico. Bom, talvez eu traga de volta a tua inquietação, mas isso é assunto para daqui a pouco. Alguém mais? Raissan, por favor. Um comentário bem curtinho que talvez ajude os colegas a entender um pouquinho melhor a noção de intenção no professor Vives. E é o 337 do Investigações Filosóficas do Wittgenstein. Porque o que o Wittgenstein nos fala lá? Que se não existisse a técnica de jogar xadrez, eu não poderia ter a intenção de jogar uma partida de xadrez. O que isso significa? Que a intenção ela está inserida na situação, nos hábitos humanos e nas instituições. Se você vê lá os nativos jogando xadrez, mas dando sapatadas um no outro, ou gritando, você não poderia dizer que aquilo é uma partida de xadrez. Então, talvez isso ajude a clarificar um pouquinho melhor, né, essa ideia. Alguém mais? Muito bem. Então, vamos lá. Começando pelo começo, eu acho que a Mariana foi bem, explicou uma boa parte das coisas, mas realmente não cabia em 15 minutos, não tinha como fazer isso em 15 minutos. Eu tenho algumas coisas aqui que talvez a gente deva voltar com mais vagar, né? Bom, uma coisa que eu acho que ficou clara na exposição dela é que a intenção é intrínseca à ação. A gente reconhece a intenção na própria ação, externamente, portanto, não dentro da cabeça do sujeito. Intenção não é algo que está dentro da cabeça do sujeito. Nós podemos usar a expressão intenção, desejo, propósito, nós podemos usar a expressão que a gente quiser para definir o que está dentro. Mas, se a gente vai usar a intenção como fundamento da atribuição de uma ação a alguém, isso não está dentro. E a chave disso é compreender a inexistência de uma dualidade. Não existe intenção dissociada da ação. Não existe uma intenção que provoca uma ação. Não há uma coisa que é a intenção mental e que provoca a ação que é física e externa. Não existe essa separação. Essa separação não é possível quando nós estamos falando de intencionalidade. Por uma razão muito simples. Eu não consigo fazer uma descrição dessa intenção senão com a ação. É aquela clássica pergunta do Wittgenstein: o que é que resta de eu levantar o braço, né,
se eu retiro o movimento físico de levantar o braço? Sobra o quê? Você a intenção de levantar o braço? Como é que você sabe que sobra essa intenção? Mas você sabe que eu não levantei o braço porque tomei um choque, pô. A questão toda é as circunstâncias em que se desenvolve a ação são denotativas da intenção que ele é intrínseca. Portanto, quando a gente fala de intenção atributivamente, e percebam, toda operação de imputação jurídico-penal é externa, certo? Todo o processo de imputação não passa pela primeira pessoa. É absolutamente irrelevante a primeira pessoa para fins de imputação. Imputação é heterônoma. Toda imputação é heterônoma. Ninguém se auto-imputa, sabe? Salvo no teu juízo mental da oração com Deus, você não se auto-imputa, sabe? O direito penal não tem nada com isso, né? Então, se é essa a questão, não é possível a gente usar o critério de intencionalidade para falar do processo de imputação. Mas sim, a intencionalidade é denotativa de uma ação. Tá? É denotativa, eventualmente, de uma classe de ação que está prevista, como disse o Raissan quando falou das 3 etapas, eventualmente denotativa de uma classe de ação que é imputável segundo uma lista de proibições de um código. Né? Então, é bem importante são bem importantes essas diferenciações que se procurou estabelecer desde a entrada. E eu acho que o principal aí é a gente verificar que boa parte do argumento central de que a ação é o direcionamento de uma finalidade, que é uma manifestação da personalidade, que é algo que acontece dentro, que impulsiona o que está fora. Isto tudo, o pacote todo da relação de um dado interno que se externaliza na ação, ele padece de um problema de confusão gramatical. E essa confusão gramatical reside em sobreposição desses termos, que o professor Vives faz uma apreciação muito clara. Ele usa, na verdade, como campo de prova, inclusive, vejam lá, o Kindhäuser, né? É bem interessante. A abertura do texto é uma referência constante ao Kindhäuser, que ele pega, veja a estrutura de um funcionalista mais avançado, moderno possível, ou seja, lá na frente do Roxin, do Jacobs, você já viu depois o texto do Kindhäuser, né? Então, eu tenho aqui a parte, eu posso até mandar para vocês, sei que o Eduardo lê, e alguns outros aí também. Tem um trecho do Intentionale Handlung, do Kindhäuser, que o professor Vives usa, está aí já no Drive para vocês, para depois vocês olharem. O que ele faz? Por que ele pega o Kindhäuser? Ele pega o Kindhäuser para mostrar a existência de uma pretensão de relação entre aquilo que está dentro e o que está fora. E eles, olha, esquece tudo isso, isso deriva de um problema gramatical. E o problema gramatical é um problema de sobreposição de sentido entre palavras que não têm o mesmo sentido. Né? É aí que ele procura, então, mostrar com o tópico a gramática da intenção, na página 238 e seguintes, né? Procura mostrar gramaticalmente as diferenças entre coisas que são tratadas como sinônimos e como fontes dos elementos subjetivos orientadores das ações, sabe? A relação do interno e externo se estabelece em função de uma confusão entre, basicamente, 2 coisas. Uma confusão entre uma identificação, que daí o Raissan, na explicação dele, procurou separar bem, que é uma pretensão conceitual e uma pretensão substancial. Ou seja, primeiro ver que existe alguma coisa que parece ser uma ação, e depois ver que essa ação é dolosa, eventualmente, ou imprudente, eventualmente, ou não, né? Que são 2 coisas diferentes e parece que elas são sobrepostas, especialmente no finalismo, mas também não se livram disso todas as outras concepções que continuam mantendo o dolo como expressão de algo que se passa dentro do sujeito. Tá? Esse é um problema.
E o segundo problema, a ordem dos problemas até não dá para dizer qual é o primeiro, qual é o segundo, mas há um outro problema, que é um problema de sobreposição gramatical equivocada. E ele procura, de entrada, fazer essa separação que eu acho que é muito interessante desde um ponto de vista do que a gente pode explorar aqui. Em geral, as doutrinas vão sobrepor a ideia de intenção ao desejo, né? Eu tenho intenção de alguma coisa, eu tenho desejo de fazer alguma coisa. Pois bem, ele mostra as diferenças disso que me parecem fundamentais. Ele diz, olha, eu posso cumprir os desejos de outro, isso está na página 240, mas não suas intenções. Eu consigo cumprir intenções de outra pessoa? Não. Desejos de outra pessoa, a outra pessoa quer, sei lá, comer numa churrascaria, você pode levar. Isso é um desejo. Mas a intenção não. Porque a intenção incita a ação que ela realiza. Não está fora. Não é algo que eu posso transferir. Segunda coisa, eu posso desejar coisas impossíveis, mas não posso ter a intenção de fazê-las. Eu posso desejar, sei lá. Eu, quando era criança, uma das coisas que eu pensava era que, puxa, como seria bom se eu pudesse, pelo menos, sei lá, meia hora, o mundo inteiro parar e eu continuar me movendo, porque eu conseguia fazer um monte de coisas enquanto os outros estavam parados. Eu ia levar uma grande vantagem, né? Em vários aspectos. O que é uma grande bobagem, mas enfim, é aquele desejo maluco que eu posso, mas eu não posso ter intenção de fazer isso, né? Não dá. Por quê? Porque não há uma regra social. Veja alguma regra social que pauta a intenção. A Mari foi muito feliz nesse comentário, quando ela diz assim, olha, são pautas que se repetem, que me permitem reconhecer uma determinada classe de ação e uma determinada intenção íncita a essa ação por causa das pautas repetitivas que me mostram que aquilo quer dizer, o cara que quer matar alguém dispara as 6 balas do revólver, carrega o revólver de novo, dispara mais 6 e assim sucessivamente. Por exemplo, esse parece que é o cara que quer matar. O cara que quer matar normalmente faz isso. Então é o reconhecimento externo de uma intenção. A intenção é de fora para dentro, sabe? Não é algo que eu capturo lá dentro do sujeito. Desejo ele pode ter lá dentro, né? Ele pode expressar ou não o desejo, mas é uma coisa que está fora do nosso espectro. E é muito interessante quando ele comenta na sequência ainda, página 241. Como o objeto do desejo não implica a tendência a satisfazê-lo, é possível prescindir definitivamente dela, ou seja, da tendência a satisfazê-lo, e seguir dizendo que se deseja, como no caso do amor não correspondido. Mas se renuncia efetivamente a realizar a intenção, não se pode seguir afirmando que se tem essa intenção. Ele fala do amor platônico ali no sentido do que o sujeito deseja aquela moça, mas não vai fazer nada em prol da realização desse desejo. Pode ser que ele fique no plano platônico, porque ele considera impossível, ele se apaixonou pela Scarlett Johansson, não vai dar, ele sabe, né? E, paciência. Mas ele continua com esse desejo. O desejo não some, porque some a pretensão de sua realização. Mas como é que a intenção pode permanecer se você desistir da intenção? O que é que sobra? Não sobra nada, porque ela é externalizada. Ela se externaliza ou não. E a diferença aí é bem clara entre desejo e intenção. Tá? Além disso, costumeiramente, nossas intenções se formam a reboque de nossos desejos. Mas outras, muitas vezes, temos a intenção de fazer e efetivamente fazemos coisas que não desejamos. Como, por exemplo, sair para comprar, fazer compras num dia tórrido ou chuvoso, né? Ir de manhã todo dia trabalhar, né? Cuidar de um doente,
Eu posso ter intenção de fazer isso, que faço. Mas posso não ter vontade, desejo de fazer isso. Vê como é descolada uma coisa da outra? E aí tratar os dois sob a égide da expressão vontade para definir dolo é um equívoco brutal. Não são sinônimos, não são iguais. Não tem a mesma fórmula de apresentação. Tá? Bom, isso era só para mostrar. Claro, depois ele vai, eu não vou me demorar, mas se vocês quiserem, não sei se a Mari tinha preparado alguma coisa assim, ele faz toda a diferenciação de desejo e intenção, depois de propósito e intenção, né? E depois de voluntariedade e intencionalidade. Quer comentar um pouco sobre isso, Maia? Já que você fez assim, vou te dar essa oportunidade aí, para não ficar só eu falando. Sim, na verdade, exatamente desses tópicos, o que é legal de explicar é com os exemplos, né? Que foi o que eu tinha comentado antes, que nos 15 minutinhos ali não dava tempo. Essa parte do desejo, acho que é a mais... É até a que ele vai explicando com mais vagar e que você percebe assim, nossa, é verdade, a gente vai confundindo, a gente pensa em um, mas na verdade a gente está falando do outro, e quando você faz a divisão ali de quando você deseja algo ou tem intenção de algo, que você percebe que uma coisa realmente não é a mesma que a outra. A ideia da voluntariedade também, né? Que ele explica que é algo que a gente fala da voluntariedade como se fosse algo relacionado à identificação ali da intenção, mas é algo que está... E aqui aparece a ideia da primeira e da terceira pessoa de novo, assim, né? Que a voluntariedade é algo que você não se assombra, não se espanta, mas que você... É porque você está na primeira pessoa mesmo, você não consegue se assombrar, se espantar com as suas próprias movimentações, com o que você mesmo se movimenta, faz, que a voluntariedade, na verdade, está apoiada no movimento corporal. Mas é isso. O cara involuntariamente toma um choque, né? E aí ele movimentou o braço, cara, ele é surpreendido por isso. O exemplo do quando ele faz algo voluntariamente, ele não é surpreendido por isso. Então, o involuntário diz respeito ao assombro. Não tem nenhuma relação com intenção ou não intenção. Porque, em geral, a gente diz, não, mas é que não teve intenção, foi involuntário. Peraí, são duas coisas diferentes. Estamos falando de duas coisas diferentes. A hora que daí, quando ele dá o exemplo do passeio, que ele fala assim, ninguém sai passear involuntariamente, você fala, entendi. Pois não é? Então, existem diferenças substanciais entre esses termos. Então, eu consintaria os colegas a verificarem como, talvez, fazer um catálogo entre esses termos, e eu colocaria 4, né? Intencionalidade, voluntariedade, desejo e propósito. Colocar do lado assim um exemplozinho, a Mário, acho que os exemplos são melhores, pode ser que sejam o mesmo, ou até uma expressão que lembre vocês de qual é o sentido dessas palavras, e depois procurem nos textos sobre elementos subjetivos. Não é só o dolo o problema. É o dolo, é a tentativa, é o erro, sabe? É a consciência da ilicitude, é o especial fim de agir. Tudo que toque o subjetivo e que, de alguma maneira, foi sempre ancorado numa ideia de algo que vem de dentro para fora, numa relação de causalidade absurda, porque, claro, além de tudo, tem essa situação, depois nós vamos ver a causalidade. Como é que um evento psíquico causa um evento físico? Parece dois mundos aberrantemente contrários, né? Mas, enfim, a margem da questão da relação entre um e outro, para mostrar que o processo de imputação acontece todo à margem das considerações internas. E aí peguem todos esses dados aí em teorias do delito, em teóricos do delito, e percebam nas leituras das explicações sobre esses temas, tentativa, dolo, especial fim de agir, etc., percebam nas explicações
como existe sobreposição terminológica dessas 4 categorias. É muito frequente isso, né? E é um equívoco gramatical severo. Cuidado, a gente está lidando com linguagem, direito à linguagem, né? E os equívocos gramaticais geram problemas filosóficos. Todo mundo já viu isso aí, né? Não sou eu que estou contando, né? Então, vamos lá. Por que se diz isso tudo? Porque aqui nós estamos tratando da filosofia da ação, certo? Para a ação, não importa o desejo. O desejo é absolutamente irrelevante para que eu reconheça que algo tem aparência de ação. O que é que tem aparência de ação? Nós vimos na conversa anterior. Aquilo que a gente pode atribuir a um autor. A gente pode atribuir ao autor o produto da sua intencionalidade de realização. Certo? Só que isso não se confunde com desejo. Nós também não usamos para a definição da ação, para a existência de algo que tem uma aparência de ação, o propósito. O propósito é uma outra discussão, né? Vamos discutir dolo e tal. Isso é depois, como disse o Raissan, uma terceira avaliação. A primeira avaliação, que é essa avaliação da ação, de aparência de ação, que é a questão definitória, ou seja, existe aqui alguma coisa diferente de um acontecimento que eu possa atribuir a alguém? A isto está íncita uma voluntariedade, ou uma intencionalidade, perdão, que nada tem a ver com desejo, com propósito, é uma outra coisa. Uma discussão para frente substancial, tá bom? Gabriel, por favor. Professor, um comentário bem rápido. Eu acho que é só importante salientar o alerta que faz o Vive sobre as zonas cinzentas, né? E que qualquer um que se ponha a tentar se discutir ou tentar mesmo classificar só para fins instrumentais, ali, fins de identificar exemplos ou até fazer uma leitura de texto, que nem sempre vai estar muito claro, e às vezes tem situações realmente que são hipóteses muito difíceis de você cravar num conceito ou em outro conceito, ou numa terminologia ou em outra terminologia. Acho que isso é um alerta interessante. São posições, né? Ele chega a falar sobre isso, né? Ele diz, olha, há situações em que se sobrepõem a intencionalidade e o desejo, mas isso não é obrigatório, né? Que há situações em que isso se sobrepõe, é certo, né? Vão ter situações concretas em que você não consegue avaliar. Por outro lado, e contrário senso, mas confirmando aquilo que você está dizendo, há situações concretas em que essa sobreposição parece artificial ou soar mal, elas em geral geram problemas de difícil solução, como aqueles que o Rafael falou, né? Que são as fronteiras lá fronteiras da culpa e do dolo. Tal. Em geral, são derivados de confusão entre terminológica, né? E acho que esse é um tópico bem interessante que, não sei se alguém mencionou, mas eu lembro que era um tópico de discussão recorrente entre as classificações gradativas, né, que existem na doutrina anglo-saxã de elementos subjetivos, sua ausência aí, e a semelhança de como eles se veem na prática, ou pelo menos a tentativa de descrição daquilo que aparece como um elemento subjetivo daqueles que eles classificam lá, e a recklessness, que a gente não tem mais ou menos um semelhante aqui, e é realmente os cantos em que há essa sobreposição que o professor está falando, com, acho que os exemplos que foram recorrentemente citados ali, racha e outras coisas que, na verdade, às vezes dependem de situações concretas, né, para você ter realmente os elementos todos para fazer essa análise, mas para que não se diga que é falso, olha só, vamos ver se eu consigo situar aqui nesse cantinho a anotação sobre dolo eventual, culpa consciente, embaixo recklessness, que é o tema de um comentário do Rafael, como vocês podem ver. Então, o Gabriel está em cima do pedido exatamente da minha anotação. Não é um acaso, o Gabriel já participou dessa aula, tá? O Gabriel já acompanhou o livro do professor Ives, já leu e o compreendeu muito bem. O Gabriel é um sujeito com uma imensa competência intelectual e
e ele capturou exatamente alguns pontos sensíveis. Um dos pontos sensíveis é esse, a questão eu acho, né, que nós temos visto frequentemente uma aproximação entre os dois sistemas jurídicos contemporâneos, o sistema do common law e o sistema do direito continental, né? E uma troca constante de informações e de categorias e até mesmo de institutos, né? Eu estou muito convencido de que uma utilidade tremenda para acabar com essa nuvem de poeira que existe na fronteira entre o dolo e a imprudência seria a tratativa da recklessness no direito continental. Não era uma má ideia. A gente propôs isso alguma vez, eu me lembro de uma situação concreta no grupo de pesquisas ainda da FAI, que o Fernando Alves tinha mandado essa pergunta para o Roxin. Ele tinha uma correspondência meio frequente com o Roxin, ele tinha feito uma instância em Munique estudando, perguntou para o Roxin o que ele achava da diluição dos problemas de dolo eventual e culpa consciente na fronteira pela aplicação da recklessness, e o professor Roxin respondeu que daí seria mais um problema, porque teria que delimitar o dolo eventual da recklessness e a recklessness da culpa consciente. Então parece que ele não entendeu sequer a pergunta, né? Não era isso, né? Era o desaparecimento dessas categorias em favor da recklessness e não a superposição de mais categorias, porque senão não precisamos mais confusão, né? Mais institutos confusos. O que nós precisamos é resolver as confusões através da adoção de certos institutos. Mas eu volto a isso depois, você tem razão, Rafael, ou Gabriel. O tema da recklessness é justamente o que ajuda a dissipar essas linhas cinzentas, a meu ver. É uma das formas, né, de ajudar a dissipar essas linhas cinzentas. Algo mais, Gabriel? Desculpe a interrupção, mas é que eu não resisti a mostrar que nós dois estávamos muito alinhados no que estávamos pensando, né? Mas é que também o Vives solta numa notinha de rodapé lá, que daí, né, se você não caçar ali, você acha que ele ignorou, mas não é. Ele leu e simplesmente está tratando de outros assuntos ali que tem uma correlação, mas não necessariamente, né? Tem muita coisa assim no livro ao longo dele, né? Tá numa nota de rodapé ou numa citação no autor, ou tá implícito ali. É isso mesmo. Bem, seguindo ainda no que a Mariana tratou, tem a observação sobre o Fletcher, né? O professor Vives faz uma crítica ao rethinking, que é nessa parte aqui. Eu estou até com o livro aberto aqui, como vocês podem ver, na página correspondente, em que o Fletcher faz a seguinte afirmação: a teoria da ação do Wälzel, aliás, as teorias da intenção e da ação do Wälzel coincidem com outros estatutos da moderna filosofia. Por exemplo, Wittgenstein sustenta e daí sustenta que um ataque contra o mentalismo filosófico da psicologia, e diz que não é uma experiência interna da consciência, mas a externalização e tal. E aí o professor Vives faz questão de marcar posição, dizendo, olha, o Fletcher, Fletcher faz um estudo do Wälzel, né? Todo mundo sabe disso, né? Ele faz aquela questão, olha, os caras do Wälzel se preocuparam com descobrir a finalidade, mas deveriam saber como é que se faz isso e tal. A crítica que o professor Vives faz ao Fletcher é especificamente de que o Fletcher diz, olha, o Wälzel já tinha atentado para o fato de que a ação e a intenção são indissociáveis, né? É verdade, mas o que o Wälzel não tinha visto e que o Fletcher simplesmente não comenta, né, é que o Wälzel continuava, muito embora dizendo que elas fossem dissociáveis, ela continuava tratando como se fossem duas coisas. Tanto que se trata de uma teoria da ação e da intenção, como se fossem duas teorias acopladas. Quando, na verdade, o que o Wittgenstein sustenta e que é onde se apoia o professor Vives é que não é possível dissociar uma coisa da outra. Então, portanto, Wälzel não faz leitura de Wittgenstein. Isso é bem importante, né? Wälzel continua achando que tem alguma coisa dentro do cara. Não faz essa externalização da intenção, tá? O que sem dúvida é um mérito é a percepção
de que a ação e a intenção são coisas indissociáveis. Mas Weltzel não situa bem o que é a intenção. Não consegue gramaticalmente resolver a separação da intenção das outras categorias que a gente estava tratando, tá? Bem, também disse a Mariana, e fez essa observação, intencionalidade é objetiva, externa. Existe aí a questão da intencionalidade no plano subjetivo e no plano objetivo. No plano objetivo externo, o que ela nos mostra é a existência de uma ação, porque é intrínseca à ação, né? Alguém faz alguma coisa porque pode optar por fazer ou não, e aí faz ou não faz, certo? Tanto falando da omissão quanto da ação. Por outra parte, há uma intencionalidade subjetiva, há uma parte da intencionalidade que a gente pode traduzir de alguma forma, externa também, evidentemente, mas que é algo pertencente ao sujeito, sim, na fórmula do dolo, do compromisso para com a produção do resultado, que nós já vamos entrar nele, né? Mas, em princípio, a primeira parte, a primeira etapa daquilo que o Raissan descreveu, é a verificação externa de uma condição de intencionalidade intrínseca à ação como forma de afirmação da ação. Depois, sim, uma busca subjetiva, substancial, do elemento dolo. E aí a Mariana fez a observação, esse dolo é obtido ou é aferido de forma procedimental. Isso é verdade. Eu consintaria aos senhores, deixa eu ver se eu tenho aqui até o texto, há uma leitura sobre dolo. Eu me ocupei desse tema, foi muito curioso, é até bom de contar. Quando eu terminei a tese, foi membro da minha banca o professor Carlos Martínez Burhan Pérez, que tem artigos sobre dolo muito importantes, né, segundo a concepção significativa. E ele fez uma série de observações, como deveria mesmo acontecer, durante a tese, e me pediu para desenvolver trabalhos, para explicar o dolo e tal, a parte, porque o meu tema era tentativa, não era o dolo, mas, claro, a tentativa sendo dolosa, né, leva obrigatoriamente a que a gente se debruce sobre esse tema. E aí ele me pergunta, ele falou, você não quer escrever sobre dolo? Então vá para Corunha e faça uma instância de estudos. Eu fiz, tá? Eu fiz uma instância de estudos sobre o dolo lá com ele. A partir daí, depois eu traduzi o artigo dele, traduzi da Maria Delmar Dias Pita, e fui publicando o livro sobre dolo. Esse livro sobre dolo tem várias edições que foram se agregando, um texto do professor Vires, um texto do Rodrigo Cabral, um texto... Então, ainda a última edição do livro sobre dolo tem acho que 7 ou 8 artigos já tratando do tema. No meu artigo especificamente, eu vou tratar de dolo e significado. O artigo é de 2014 e eu tenho ele aqui. Vou ver se coloco ele aqui para vocês. Por uma razão bem simples. Eu expliquei muito detalhadamente o que era a concepção de dolo e por que era muito mais importante a gente discutir se o dolo como compromisso e tal, ou seja, o conteúdo desse dolo, está aí disponível o texto para vocês, era muito mais importante a gente discutir isso do que discutir se dolo é consciência e vontade ou só consciência, que é uma discussão perdida e que a doutrina segue fazendo, buscando dentro da cabeça do sujeito os dois, quando não, buscando que aquela atribuição externa corresponda a algo que o sujeito sabia, ou que tinha condições de saber, ou que pensou, ou que queria, ou tinha condições de querer. Então, parece que isso aí é uma discussão fora de lugar, completamente perdida, completamente inútil, discutir se dolo é só consciência ou consciência e vontade. Muito mais importante do que isso é saber qual é o processo, por isso o comentário da Mariana é pertinente, qual é o processo de aferição do dolo? Como é que se faz isso? E o cara que intuiu isso, vamos lá, esse tipo de intuição nem sequer precisa da ação significativa. Quero dizer, percebam que a ação significativa, ação como expressão de sentido, é uma fórmula de identificação
da ação enquanto tal. Algo tem aparência de ação, algo que não é acontecimento, tem aparência de ação porque é íncita a intencionalidade. Isso aqui nós estamos falando da concepção significativa da ação, certo? Eu tenho ali um tipo de ação, que pode ser típico, né? Se for tipo de ação é porque é típico, senão é uma ação. Mas a discussão sobre dolo, que é uma discussão sobre uma pretensão de ilicitude, que vem depois, terceira etapa, que disse o Raissan, né? Vamos fazer uma terceira etapa, a identificação da existência de dolo ou imprudência, da presença desse compromisso, da falta de compromisso e tal. Isto é procedimental. Por que é procedimental? Porque também é aferido através de indicadores externos. E o primeiro cara a falar disso nem trata de ação significativa. É o Hassemer. O Hassemer, por quê? O Hassemer, no livro de fundamentos dele, o que ele propõe como releitura do direito penal é aquilo que ele chama de compreensão cênica do direito penal. O que é a compreensão cênica? É o direito compreendido enquanto um evento imputacional, né? Um sistema de imputação funcionando na conjunção de atribuição de responsabilidade em face de algo que o sujeito faz. E isso remete imediatamente o processo para dentro. E aí a Mari tem razão. É uma confluência entre o processo e o direito material, a ponto de que o Hassemer chega a falar que o dolo é a prova do dolo. O dolo é o que foi provado sobre o dolo. O dolo não tem ser intrínseco. Ele é o que foi provado sobre ele. Se a gente quer um dolo atributivo de fato, o dolo só será atributivo de fato se eu estiver dando as minhas razões pelas quais desvaloro como dolosa a conduta X. Tá? Daí, claro, aí entra a questão dos critérios. Quais são os critérios disso? Como é que se faz esse procedimento de imputação, essa atribuição da intenção subjetiva? Primeiro, não passa por nenhum processo psicológico. Se trata, de fato, como disse a Mariana, de graus de compromisso com a violação da norma. Né? A professora Maria Delmar tem um artigo muito interessante, também, veja, Maria Delmar Dias Pita, discípula do professor Munhoz Conde, e, portanto, discípula em segundo grau, digamos, de Roxin. Há nenhuma relação com a ação significativa. É um dos artigos traduzidos no volume sobre dolo. Do que ela trata? De sustentar que o dolo atributivo é o grau de desvaloração de uma conduta do plano subjetivo. Ela mostra um eixo, né? Um eixo, e diz, quanto mais fatores eu tenho denotativos da expressão do compromisso para com a produção do resultado, mais eu tenho tendência a identificar um fato como dolo. Mas são as variantes que fazem isso. Se dolo e culpa fossem coisas diferentes, diz a professora Maria Delmar, não seria possível transformar um em outro. E ela pega nos exemplos variáveis processuais que vão sendo adicionadas, transformando culpa em dolo e dolo em culpa. Né? Sempre faço essa experiência, acho que já fiz aqui com vocês, né? Do evento de um atropelamento. Né? Já falei isso aqui, não? Só para evitar sobreposição de dizer de novo o mesmo exemplo. Né? Você pode ter situações que você vai acrescentando dados e converte uma coisa em outra. Se converte uma coisa em outra, porque elas não têm ser diferentes. Né? Elas são graus diferentes de atribuição, baseadas em estruturas que são externas, processuais. Por isso se convoca o processo para dentro. Né? E, claro, na medida em que eu pretendo fazer uma associação entre isso que está visto fora, processualmente, e digo que isso é algo que o sujeito pensou, ou que o sujeito quis, ou que o sujeito conhece, eu estou tratando efetivamente de um direito penal do ânimo. Que não era estranho para o Welzel por uma razão autoritária. O discurso do Welzel é que a função do direito penal é a conformação subjetiva da pessoa às fórmulas ótimas pretendidas pelo ordenamento. Esse é o objetivo geral do direito penal. Conformar a subjetividade das pessoas à pretensão normativa. Tá? Esse é o objetivo do direito penal para o Welzel. Não é estranho que ele queira conformar o que está na cabeça das pessoas e, portanto, o dolo está na cabeça das pessoas e eu tenho que consertar o que está lá dentro. O que é muito próprio
do direito penal do ânimo, que encontra sua expressão maior no direito penal da vontade, do Schaffstein, do Damm, do Freisler. Vamos ler ali o que está ali e vamos ver. Vamos traçar similitudes muito claras com Hans Welzel e o seu finalismo. Está pronto o volume, deve ser lançado na Semana Acadêmica, Dr. Leandro, doutora Júlia, na Semana Acadêmica da Abertura, doutora Alícia, Semana de Abertura da Universidade Federal, dia 24, vai ter um evento em homenagem ao professor Dotti, vai ser lançado um livro do professor Dotti, homenagem ao professor Dotti. No meu texto lá, encontra-se um texto que também foi para o nosso volume de autoritarismo, indo um pouco além, né? Falei um pouco no livro do autoritarismo, continuei pesquisando e avancei mais nos traços traços comuns entre o autoritarismo e a perspectiva do finalismo welseliano. Os senhores, tendo curiosidade, estará lá nesse volume, o texto. Bom, daí a Mariana, por último, trata ainda da omissão, né? Falando de que fica mais fácil compreender a omissão a partir dessa perspectiva, porque se nós estamos tratando de alguma coisa externa, de fato, o professor Vives depois tem um livro todo sobre a omissão, vocês conhecem, né? Eu não sei se eu tenho aqui, será que eu tenho o livro? Deixa eu ver. Estou aqui na pesquisa, né, As coisas que eu tenho em biblioteca, gente, eu vou facilitando para vocês. Nem sempre eu tenho todas as coisas de que eu vou falando, porque eu vou me lembrando sobre a marcha, né? E nem sempre é muito fácil. Peraí. Nem sempre é muito fácil de achar. Às vezes eu tenho um volume físico, sabe? Olha, achei um texto sobre autoria e participação, Eduardo, para você aí, que é um texto do professor Vives com a professora Cuerda Arnal, da Universidade de Castellón, que dá uma introdução sobre aquele tema da subjetividade no concurso de pessoas. E deixe-me ver. Num crime sine lege e comissão por omissão, o livro de 2016 do professor Vives, vai aí também para os senhores. Bom, o momento normativo em que se espera a atuação também é a expressão de um compromisso com a produção do resultado. Claro, se eu tenho a possibilidade de atuar, se é possível para mim atuar e eu deixo de atuar, pode ser que as circunstâncias revelem a existência de um compromisso para com a produção do resultado. E a Mariana também falou corretamente, esses dados, a comparação do dolo e da imprudência estão lá no meu manual de parte geral, de uma dupla falta de compromisso. A falta de compromisso para com a produção do resultado, né? O sujeito que atua prudentemente não se compromete com a produção do resultado, mas também lhe falta o compromisso para com a evitação do resultado, que é um dever a seu cargo, né? Por isso que sempre os delitos omissivos são Pflichtdelikte, né? São delitos de dever, são delitos vinculados a um dever de cuidado que o sujeito não cumpre. Uma dupla falta de compromisso e essa segunda falta de compromisso é a falta de compromisso com a evitação do resultado. Bom, a partir daí tem os comentários do Rafael, então, sobre a competência do agente, né? Relativa às regras do jogo. Basta a probabilidade da competência objetiva ou caio no risco de invadir a mente em busca da competência real? E a Mariana acho que explicou isso muito bem, Rafael. Não sei se te satisfez a resposta, mas ela tem toda a razão, né? A fórmula de aferição das competências do agente, que é uma das etapas, olha só, como é que se faz isso? Como é que se faz para a identificação do dolo? Isso é um caminho para a identificação desse compromisso para com a produção do resultado, né? Porque eu vou identificar, então, uma situação de aparência de ação, né? Aí eu vou verificar objetivamente dos dados que eu tenho, quais são as competências do agente, aí naquele teu caso, se é habilitado, não é habilitado,
né? Se faz tempo que dirige, se não faz tempo que dirige, os indicadores objetivos, quais são as competências que dominam a gente, né? Para daí, num terceiro momento, eu verificar se, de posse dessas competências que foram identificadas, né, eu posso falar na ação que ele praticou da existência de um compromisso para com a produção de um resultado, que pode ser um resultado de dano, pode ser um resultado de perigo, né? Aí é indiferente. Qualquer resultado, né? Compromisso para com a produção do resultado. Então, a Mariana tem razão na forma de responder. Depois você diz assim, escuta, eu vou descartar o desejo como impacto para a ação, mas eu vou falar do desejo depois, eu vou falar na culpabilidade, você referiu, né? Na culpabilidade vai ser importante o desejo. O desejo enquanto instância interna não vai ser importante nunca. O desejo não tem tradução externa. Salvo a expressão em primeira pessoa de que eu diga que desejava tal ou qual, sabe? A ponto de que alguns autores que estudam o dolo no modelo significativo, na fórmula significativa, advogam, inclusive, que é indevido separar o dolo em categorias. O Sr. Vives, no texto, só fala que é inútil, porque, no final das contas, se trata de uma desvaloração igual. Do ponto de vista normativo, vai ser tratado como dolo, ponto. Né? Se é dolo eventual ou dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau, que daí vai ser relevante para essa diferenciação, o desejo. Né? O terrorista, lembra? O exemplo do terrorista. Né? Desejava ou não desejava a morte das crianças? Desejava ou não desejava a morte? Sabe? Vocês viram os exemplos, né? Não vou ficar me revolvendo os exemplos, basta olhar no texto. Ali é importante, para quê? Para separar o dolo eventual, o dolo direto de primeiro grau do dolo direto de segundo grau. Mas realmente é importante isso? Do ponto de vista normativo, no final tudo não trata de dolo? Qual é a relevância? O professor Rodrigo Cabral chega a dizer que nem dolo eventual e dolo direto deve ser separado. Eu não iria tanto, mas é o que ele defende na tese dele, de doutorado, por exemplo. Né? Que é baseada na concepção significativa. Então, os convidaria a dar uma olhada no texto do Rodrigo Cabral, aqueles que queiram avançar um pouco mais sobre isso. Mas não vejo que o desejo vai ter esse impacto lá. A gente ainda não vai falar disso nesse momento, Rafael, para não dar um spoiler muito grande, mas não vejo que o desejo seja algo, sabe? O desejo vai ser relevante. Só para você ter uma ideia, lá na pretensão de reprovação, que o professor Vives defende, a pretensão de reprovação vai ser composta por imputabilidade, tá? E potencial consciência da ilicitude. O que o desejo apita nessas duas categorias? Sabe? Parecem categorias de reprovação pessoal. A reprovação pessoal não vai ser interna. Nunca. Né? Vai ser de características que o sujeito possui que lhe permitem, então, níveis diferentes de reprovação por parte do sistema punitivo. Eu acho que elas não têm a ver com desejo. O desejo vai ficar aí desejando participar do nosso baile, mas eu tenho a impressão que ele fica fora. Eu pensei talvez mais exigibilidade da conduta diversa. Foi a dúvida maior. Culpabilidade no sistema do professor Vives. Isso não pertence à culpabilidade. Isso pertence à ilicitude. Tá? A questão aí é que nesse sistema a pergunta sobre a exigibilidade é uma pergunta sobre a possibilidade de atuar de outro modo. E não se faz uma pergunta sobre o sujeito. Se faz uma pergunta sobre a situação. O exemplo clássico, paradigmático, é a tábua de Carneades. Né? Sobra uma tábua, 2 náufragos, aquela história toda. Os caras sobram com uma tábua, um fica com a tábua. O outro... é inexigível que o sujeito se comportasse de outro jeito. E como é que eu faço para aferir se é uma situação de inexigibilidade ou não? Eu pergunto sobre ele. Digo, esse cara podia agir... Não, o que ele fez eu sei. Eu pergunto se qualquer pessoa no lugar dele agiria dessa forma. Não é isso? Se eu pergunto por qualquer pessoa, eu pergunto sobre um estándar. Um estándar fático que não tem a ver com o sujeito. Então a pergunta passa a ser, isso é uma discussão mesmo de culpabilidade, reprovação pessoal? Não. E o que ele deseja ou não deseja, não interessa.
Interessa se qualquer pessoa ficaria com a Taba ou não. Né? E ele ficou. Se ele desejava ficar com a Taba, se ele não desejava ficar com a Taba, é irrelevante. A única coisa relevante é o estándar de comportamento. É um comportamento que o direito pode exigir ou não? Então, o desejo dele também aqui, a meu ver, não apita nada, sabe? Eu acho que o desejo fica fora, completamente. Bom, daí sobre o jazz, eu disse que ia te frustrar no exemplo do jazz. Eu disse, poxa, no exemplo do jazz só tem a primeira pessoa. E eu vou mostrar para você que não. Você já pensou se nós... eu posso advogar uma coisa que é falsa, tá, de entrada, mas veja se tem plausibilidade. O pessoal é o seguinte, o Rafael é do Ministério Público, sabe? Então, um cara que a gente tem um contato fora da sala de aula, cotidiano. Inclusive, a gente costuma trocar muita informação sobre jazz, sabe? Ele gosta de jazz, eu gosto também. Eu sempre recomendo umas bandas de jazz para ele. Eu escuto a Jazz Radio, e que tem umas coisas diferentes, faço umas recomendações para ele. E até ele vai trabalhar lá no Ministério Público, volta e meia, ele está lá com fone de ouvido trabalhando, escutando jazz o tempo todo. Ele diz que ele gosta de escutar jazz em cada intervalo que ele tem de coisas que não são importantes. Eu presto esse testemunho a respeito de você botar o fone de ouvido. E tem mais, ainda digo que o Rafael é tão purista de jazz que ele não gosta de escutar o jazz com ruído ambiente. Sempre que ele escuta jazz, ele põe o fone de ouvido. É relevante para a discussão de se você estava ouvindo jazz ou estava ouvindo a aula, Rafael? Meu depoimento é relevante? Não precisa da primeira pessoa, né? Você está condenado, velho. Você está condenado na instância das aulas. Né? O que eu quero mostrar para você é assim, ó, a gente nunca sabe o que vai aparecer. Isso é bem relevante quando a gente for discutir questão de prescrição, sabe? Por que prescrição da pretensão punitiva exclui o crime, não a pena? É porque é lá o último cara que vai ser ouvido, o último documento que vem para o processo desmente todo o resto que estava sendo construído até então, sabe? Puxa lá um fiozinho e a casa cai completamente das teses precedentes. Isso não é infrequente, você que trabalha sabe, você trabalha com processo sabe, né? Você vai ouvindo todos os depoimentos, tá lá. Quando chega no interrogatório, parece que a coisa muda completamente, ou então é a última testemunha que muda tudo do que você vinha ouvindo até então, traz uma versão muito mais verossímil. Não é infrequente que isso aconteça. Né? Ou todo mundo fala uma série de coisas, depois você abre lá um laudo, e o laudo te diz, opa, mas espera aí, tudo que disseram aqui era uma grande mentira, porque isso aqui é irrefutável. Então, imagina lá uma perícia de remarcação de chassi, por exemplo, umas coisas assim que não dá para duvidar. Tem a foto, né? Você olha, pô, não vem me dizer que você não sabia disso aqui, né? Sabe? Então, há muitas situações concretas que vão poder afastar. Não vai ter nenhum caso em que a gente fique refém da primeira pessoa. Você pode ficar tranquilo. E tem mais. Supondo que em alguma ocasião a gente fique em dúvida pro réu, né? Não dá para presumir dolo de ninguém, né? Por último, dentro dos teus comentários, a questão essa do racha, você tem razão. Há um conforto maior, sem dúvida, quando eu vou buscar nas ideias de compromisso para com a produção do resultado, a existência de um dolo, ou a dupla falta de compromisso, a existência de uma imprudência. Não há nenhuma dúvida que há um ganho de explicação dos fundamentos que vai coincidir daí com as situações concretas, o racha é uma delas. Mas é muito reprovável a conduta do racha acima da média de outras formas de imprudência? E eu diria que sim. Houve um tempo, há bastante tempo atrás, numa construção muito canhestra, muito complicada, muito mal redigida, em que houve um intento, não sei se algum de vocês está, acho que nenhum de vocês que estão aqui, acho que nenhum de vocês. A gente tinha um grupo de pesquisa na FAI, depois vocês podem conferir isso com o professor Alexei Caruncho. O Alexei participou disso.
No grupo de pesquisa da FAI, em uma certa ocasião, a gente soube que tramitava na Câmara dos Deputados um projeto para alteração do Código de Trânsito com a pretensão de inclusão de uma modalidade de culpa temerária, que, na verdade, era o desenho de uma culpa presumida. E os arautos dessa estrutura eram o professor Luiz Flávio Gomes e a professora Alice Bianchini, um grupo de São Paulo. Os que tinham desenhado o projeto. Aí a gente fez um contraprojeto, né, propondo justamente a adoção da recklessness, né, dentro do Código de Trânsito, que depois servisse para o Código Penal como referência para uma futura alteração do Código Penal. Claro que só seria aplicável no trânsito, para resolver algumas situações concretas, né, do homicídio de trânsito, nas suas formas qualificadas, né, a exemplificação da recklessness como a forma de culpa muito grave, mas a forma de culpa muito grave baseada em indicadores, né, que daí são aqueles, né, o cara está embriagado ou não está, ele está num racho ou não está, sabe? Somado isso à imprudência do trânsito, que é o excesso de velocidade, levaria a falar de uma culpa temerária ou uma recklessness, né? Qual é a grande vantagem disso? Você absorve situações limítrofes em que aparentemente a separação de culpa e de dolo é nebulosa, por um lado, embora a formulação significativa ajude muito nisso, mas ela segue sendo nebulosa, essa fronteira, e resolve um problema legislativo muito sério, né? Me lembro de uma vez, nós no setor de recursos, o doutor Marcelo Bauser estava fazendo um júri, não vou descrever mais alongadamente o caso, mas era um caso de júri em que o sujeito desviou os propósitos usuais de uma ambulância, era um motorista de ambulância que usou a ambulância para fins privados, né? Terminado um determinado expediente na PUC, ele saiu indo para assistir um jogo do Brasil com a namorada de ambulância, e ele estava atrasado, ele ligou as sirenes e saiu louco, sem nenhum paciente dentro da ambulância, ali pela Mário Tourinho, e num daqueles sinaleiros ele passou e uma senhora deficiente auditiva atravessava a rua. Não escutou a ambulância e ele atropelou a mulher. Os carros abriram, ele passou, sabe? E a mulher cruzou a frente de um carro e ele. E a discussão toda do júri, como vocês podem imaginar, é se era dolo eventual ou culpa consciente. E aí o Marcelo dizia para mim assim, o que é que eu faço com isso? A mim parece que 2 a 4 é pouco, mas 6 a 20 é muito. Vocês não estão de acordo com o Marcelo? Eu olhava para isso e dizia, pô, de fato, 2 a 4 é pouco, mas 6 a 20 é muito. Porque o 2 a 4 ia ser substituída por uma restritiva de direitos, né? Numa situação concreta de um desvio de cuidado bastante acentuado. E aí, quando eu tinha que comparar isso com o dólar, eu disse, não, mas 6 a 20? Pô, o cara vai pegar pode pegar um fechado. Será que é o caso? E realmente aí há uma dificuldade bastante séria e eu acho que é de difícil solução. E talvez a recklessness, como disse o Gabriel, fosse um caminho promissor. Mas o fato é que daí a gente mandou nosso projeto, nós fizemos esse projeto na FAI, no grupo de pesquisas, e enviamos através do senador Flávio Arnes para o Senado o negócio. E aí isso deflagrou um projeto no Senado, tinha um outro projeto na Câmara, quando os dois trocaram os projetos, pensaram em unificar, viram que não dava, desistiram e abortaram os dois. Então não serviu para emplacar uma alteração do Código de Trânsito, pelo menos evitou uma catástrofe, né? Já é uma coisa bastante boa, né? Bem, assim, eu fiz uma anotação aqui sobre a questão do dolo eventual e da culpa consciente, ainda que eu queria comentar com o Rafael. O Rafael disse, mas tem determinadas situações, essa do racha, eu vejo muito claramente que não é um caso de dolo eventual, porque
Olha, eu acho a solução da recklessness mais apropriada, Rafael, por uma razão muito concreta. Em algumas situações de exemplos forenses, a praxis forense é muito rica, né? A gente sabe que não há nada que você possa imaginar na ficção que a realidade não consiga fazer pior. Mas há muitos casos em que eu tenho bastante dúvida de que o leviano, sabe? O cara do dolo eventual é o leviano, né? Dane-se, não quero saber se vai ou não vai, né? E o cara da culpa consciente é o cara, então, que não, eu dou conta, né? Claro, isso como processo mental interessa niente para nós. Mas, eventualmente, os indicadores disso vão para o processo. Mas vamos lá, em todas as ocasiões mesmo, o leviano é pior que o soberbo? Ou em algumas ocasiões, a soberba do cara é tal que ele diz, não, eu controlo esse resultado aí. Eu vou andar, passar todos os sinais fechados da Silva Jardim no pau, porque eu dou conta, eu tenho reflexo pra cacete para evitar bater em alguém. Eu dou conta. Ele é mesmo menos reprovável porque confia no seu taco? Eu vou jogar, nunca fiz o teste da roda de facas, mas eu tenho uma destreza, uma habilidade com as mãos, eu vou colocar ali uma dessas meninas aí para rodar lá e eu vou jogar todas as facas vendado, vai dar certo. Sou bom pra caramba, eu tenho uma destreza nos punhos que vocês não calculam. Você pode parar, cara. Que história é essa? Sabe? Então, o que ele pensa a seu próprio respeito, que é a diferenciação clássica entre dolo eventual e culpa consciente, meu amigo, interessa niente para nós. O que o sujeito pensa a seu respeito, dane-se. A questão é, os indicadores externos traduzem um compromisso para com a produção do resultado, um duplo compromisso ou um duplo compromisso não com a produção, mas também não com a sua evitação. E aí sim eu posso, dentro desse quadro, dar uma olhada em classificação de níveis a respeito da falta de compromisso com a evitação. Né? E chegar na conclusão de que eu posso ter, assim, uma culpa temerária, uma culpa mais grave. Tem graduações ali. Porque, claro, são deveres, os deveres de cuidado são caso a caso, né, gente? É igual ação e omissão, né? Nunca são iguais. Nunca. Né? O dever que um tem de cuidado em relação ao outro é diferente, até pessoalmente, não sou eu que digo isso, está no Roxin. Como é que o Roxin explica da exigência do nível de cuidado para fins de imprudência? É igual o cuidado exigido para o piloto de Fórmula 1 e o condutor comum de um veículo? Não, né? Você tem um estándar mínimo, mas do cara que é mais poderoso, se exige mais, né? Então, se não é nem igual entre as pessoas, que dirá os vários deveres, né? Só faltava essa. Então, acho que aí realmente... Mas isso é um assunto paralelo, né? Isso não está no texto, não é objeto do texto. Aqui nós estamos tratando simplesmente de verificar ainda a questão do que é o compromisso. Né? Como o compromisso opera no modelo doloso, no modelo culposo, no modelo omissivo. E deu. Né? É muito importante a contribuição do Haishan. O Haishan disse, porque está bem habituado com a fórmula de imputação do sistema significativo, disse uma coisa muito boa: a intenção não pertence ao dolo. Né? A gente está falando de intenção, ela é uma forma de identificação da ação. Perfeito, a separação entre a ação e o acontecimento, que diz respeito à existência de algo que tem aparência de ação. Quer dizer, nós vamos separar aqui ou tirar fora o que não é nem ação, o que é acontecimento, o que é evento, o que é estado de pessoa, que isso não é ação. Aí tem ação. Uma vez que você tem ação, é suficiente para a gente falar, então, já de dolo, que seria aquele acoplamento que fez o Fletcher? Não. Não, porque tem uma outra etapa primeiro. Nós precisamos primeiro ver se essa ação é uma daquelas que se inscrevem entre as relevantes para o direito penal. E essa pretensão de relevância para o direito penal se estabelece em duas etapas também.
Uma primeira relativa ao princípio de legalidade, que é a correspondência a um conceito descrito no Código Penal. E uma segunda, que é referida ao princípio de intervenção mínima, né? A pretensão de ofensividade suficiente. Só então que a gente vai fazer um juízo sobre dolo ou culpa, um juízo substantivo sobre a pretensão do sujeito, sobre o compromisso dele com a produção do resultado ou não. Mas voltando aqui um pouco atrás, só para não deixar em branco, a questão da existência de uma ação que corresponde ao código, eventualmente reclamará a expressão de certa subjetividade, de certa intenção que seja intrínseca ao tipo. Às vezes, ela está presente conceitualmente, antes do dolo, e às vezes não. E o Raissan deu um exemplo muito claro, que é o furto. No furto, a gente não vai discutir se teve intenção de subtrair, se não teve intenção de subtrair, porque isso é intrínseco à ação de subtrair. Mas no dolo, só há subtração relevante para o direito penal na medida em que ela for com ânimo de assenhoramento definitivo, porque está escrito no conceito para si ou para outrem. Se essa subtração se deu intencionalmente, mas não foi para si ou para outrem, ou seja, não há indicadores objetivos que traduzam a pretensão de assenhoramento definitivo, não tem furto. Ou seja, há uma ação, algo que é aparência de ação, não é um acontecimento, é uma ação. Mas é uma ação irrelevante para o catálogo das proibições. Né? Vamos lá. Imaginemos que a gente estivesse numa sala de aula, um dia voltaremos, né, pessoal? Imagina que a gente estivesse numa sala de aula, todo mundo tal, terminou a aula, está indo todo mundo embora e deixa ali, um de vocês deixa sobre a mesa um notebook. E eu sou o último a sair da sala e quando me dou conta, sobre a mesa encontra-se ali o computador. Eu apanho esse computador, subtraio desse local uma coisa que não é minha, conscientemente, né, de que não é minha, para entregar, para ver se eu consigo alcançar vocês no elevador antes que vocês vão embora. Para entregar para o dono. Tem indicação do ânimo de assenhoramento? Eu saio correndo com o negócio da sala, chamando vocês. Pois não tem relevância isso, né? E esses são os indicadores externos. O fato de eu pegar esse negócio e sair correndo, largar as minhas coisas mesmo para trás e tentar alcançar vocês no elevador, isso é um indicador claro que não há ânimo de assenhoramento definitivo da coisa. Percebem? Então, eventualmente, a análise de circunstâncias sobre um dado subjetivo pode estar contido na pretensão conceitual, na afirmação, não de que isso é uma ação, mas na afirmação de que essa ação é uma das que encontra-se proibida pelo catálogo penal. E, portanto, é relevante penalmente. Então, fui muito feliz aí a observação do Raissan. E, claro, ele tem razão, a intenção é externa, né? E tem relação, mas isso a Mari já tinha dito, Raissan só fez a invocação do Wittgenstein, né? Para exemplificar a história do jogo de xadrez, né? Para exemplificar aquilo que a Mari já tinha dito, né? A intenção é externa e é baseada em práticas. Se eu sei qual é a prática de jogar xadrez, é evidente que se os sujeitos estão atuando de uma forma diferente àquela prática, eu não identificarei que eles estão jogando xadrez. Em contrapartida, se a prática é outra e eu não conheço as regras do xadrez, eu não tenho como identificar essa prática, né? Só posso reconhecer algo com aparência de ação desde que isso seja uma prática reiterada que é identificada com essa ação. Bom, daí a anotação que eu fiz do Guilherme é sobre atribuição e formas de atribuição do dolo e intencionalidade. É um paralelo com o funcionalismo teleológico, dolo com domínio, né?
domínio, mais ou menos, não sei se andei bem, Guilherme, me corrija se eu estiver errado, uma diferença entre o que é a discussão sobre o domínio como forma de expressão do dolo e o compromisso com a produção do resultado. Veja lá, aquilo que o Roxin e os demais funcionalistas teleológicos expressam como domínio é o domínio das circunstâncias de realização do evento, né? E portanto, uma expressão ôntica, porque é alguma coisa que está acontecendo. Eu tenho dados aqui que me revelam que esse cara domina o acontecimento. Pode ter um perfil atributivo? Pode. Só que ele é só uma parte daquilo que o Vives descreve como dolo. Porque o que o Vives descreve como dolo vai além disso. Talvez isso possa ser traçado um paralelo entre a ideia de domínio com aquilo que o Vives fala, com as técnicas que o autor dominava, que é um dos passos de elaboração do dolo, né? As técnicas que o autor dominava dão para o modelo teleológico suficiente estofo para atribuição de dolo. Olha, eu sei que ele é capaz de dirigir, se a gente fosse usar o exemplo do Rafael, né? O cara é habilitado para dirigir. Eu sei que ele é capaz de dirigir e, portanto, ele tinha condições de evitar isso aqui. E essa é uma atribuição normativa porque eu estou olhando só para a carteira de habilitação dele. Eu não estou perguntando se ele sabe dirigir ou não sabe dirigir. Estou olhando para a carteira de habilitação, alguém certificou e ele sabe dirigir, né? Ele domina esse tipo de situação de trânsito, exemplificando como se fosse uma situação de trânsito, né? Isso é o domínio de uma técnica. O fato de resumir a isso, a possibilidade de atribuição de dolo levou, entre outras coisas, por exemplo, o professor Luiz Greco a defender que não precisa discutir vontade no dolo, né? Basta que exista o domínio de uma técnica capaz de revelar o conhecimento das circunstâncias variáveis do evento. Me parece isso pouco. Há que se revelar também que o sujeito é propositivo em relação à realização de algo. Aquilo que ele realiza intencionalmente, né, faz parte de um compromisso, ou seja, o sujeito realmente se posta de tal maneira que, de posse daquelas técnicas, permitem revelar que ele comprometeu-se com a produção de um resultado. Então, uma etapa a mais. Essa etapa é denotativa obrigatoriamente do que classicamente é chamado de vontade. Aqui a gente não chama, né? Aqui a gente não chama de vontade, mas se a gente fosse dizer, não se afasta a ideia de dolo como consciência e vontade, embora consciência e vontade já não sejam dados intrínsecos, internos, senão que estão relacionados com o domínio da técnica, na forma do conhecimento, e com a existência de indicadores capazes de traduzirem um compromisso para com a produção do resultado, que seria uma expressão de vontade. Isso tudo está detalhadamente descrito no texto do professor Carlos Martins, no livro sobre dolo. Eu não sei se eu tenho o livro sobre dolo inteiro. Eu passei para vocês o meu texto sobre dolo, mas eu acho que o livro inteiro, a última edição, eu não tenho PDF. Você teria que buscar isso lá no site da Empório do Direito, Tirão Noblan, tá? O livro do professor Carlos Martins, assim, o artigo do professor Carlos Martins detalha bastante isso e dá para você avançar mais. Não sei se foi suficiente ou se prossigo. Bem, o Jair falou do diálogo entre o direito penal e o direito processual penal. Eu já referi ao Hassemer, acho que o Hassemer é uma fonte interessante. Como eu sempre digo que o Hassemer é o homem de Neandertal, né? A conexão entre o Homo erectus e o Homo sapiens, né? É o cara que não tinha o approach da filosofia da linguagem, mas não sei lá, talvez o cara, porque estava em Frankfurt, sei eu, cara, ele sentiu o cheiro da coisa, sabe? Ele intuiu, ele é muito intuitivo. Os textos do Hassemer são sensacionais por conta dessa capacidade de inovação, de intuição e tal. E ele trata muito bem dessa associação entre direito material e processual nessa perspectiva
da compreensão cênica que ele fala do processo, né? Eu acho muito interessante, acho que sim, existe essa conexão, o dolo é a prova do dolo. E claro, aí sobre o teu comentário acerca da prova indiciária e concepção significativa, vamos lá. Todos os indicadores objetivos, eles podem derivar de prova ou podem derivar de indícios. A questão toda é o meu conjunto conforma algo. Isso aí você vai ver nos textos da segunda parte do livro, sabe? Tem 2 ou 3 artigos específicos sobre estándar probatório. O professor Vives adota claramente um modelo norte-americano a respeito disso, né? O meu conjunto de acervos probatórios legais, legitimamente obtidos, democraticamente obtidos, me oferece a possibilidade de imputar beyond the reasonable doubt? Esse é o ponto. Eu vou para além do estándar probatório que eu posso duvidar? Há uma dúvida razoável? Se há uma dúvida razoável depois do acervo probatório de indicadores que eu obtenho, a solução é em favor do réu. Isso é denotativo de um sistema democrático. Então, assim, que a prova seja chamada indiciária ou não, mas a questão é, se nós classificamos como indício aquilo que não é obtido mediante contraditório, por exemplo, nós temos até legislativamente uma cláusula limitadora que é o artigo 155 do Código de Processo Penal. Não se condena só com indícios, ponto. Porque não teve o cross-examination, né? E acabou. Ah, não, isso é tudo obtido processualmente. Depois da denúncia. Há um conjunto de dados. Esses dados oferecem indicadores, um conjunto de indicadores que supera dúvidas razoáveis. É possível ter dúvidas, sim, mas não são dúvidas razoáveis. São dúvidas derivadas de uma construção, uma elucubração para muito além do razoável. Posso condenar? Me parece que sim. Posso reconhecer dolo? Me parece que sim. Então, o estándar do para além da dúvida razoável serve também para a identificação dos indicadores externos. Se era essa a tua preocupação, não sei se era. Eduardo, dolo como compromisso estendido à participação? Bom, vamos de entrada já dizer que participação só pode ser dolosa, né? No modelo do professor Vives não se altera a questão da assessoriedade, né? E ao não se alterar a questão da assessoriedade, nós temos a obrigatoriedade de discutir também do partícipe o seu elemento subjetivo, né? É óbvio que nós não vamos ter o sujeito que não tem nenhum indicador contemplado a respeito do seu compromisso com a produção do resultado, o status de partícipe de alguém que agiu dolosamente. Não há nenhuma dúvida disso. Ou seja, e perceba, aqui o cuidado talvez seja o seguinte, não se trata de uma atribuição subjetiva. Isso é muito importante. A conduta de cada um que é verificada. Na conduta do partícipe, revela-se o compromisso para com a produção do resultado? Ele dominava a técnica acerca do que fez e o fez com indicadores capazes de apontar para o compromisso para com a produção do seu resultado, e o seu resultado é um resultado de colaboração, por exemplo, se ele for cúmplice. O seu resultado é um resultado de deflagrar a vontade de realização do delito, se ele for indutor, instigador, né? Então, o que muda talvez seja compromisso com qual resultado? Com o resultado de partícipe, né? Mas todo o resto da fórmula de elaboração dos passos do dolo permanece o mesmo, tá? Não sei se atendo. Muito bem. O que mais? Mari, quer retomar aí alguma coisa que eu tenha deixado avessa? Não, professor. Eu estava demorando para achar o... Cadê o botão do som?
O meu mouse estava na outra tela. Mas não tenho nada para acrescentar, não. Você até esclareceu algumas outras pequenas coisas que eu tinha deixado eu mesma passar. E eu gostei da explicação do Raissan também, que sistematizou uma coisa importante ali, assim, que também não tinha falado. Isso é que nem o Paulo César disse, né? Você está lendo a 8ª vez o negócio e você ainda está vendo coisas. Como é que eu não vi isso? Como é que eu não vi isso? Puxa vida, tinha mais isso, tinha mais aquilo. A nota de rodapé, que diz o Gabriel, a nota de rodapé que remetia ao negócio. Era tão importante, mas na hora eu não vi. E é assim mesmo, né? O livro do Vives parece aquele filme lá que o senhor sempre fala, o Unboxing, Boxing Helena, né? Você vai tirando uma bonequinha da outra. Cada ano que você lê é uma bonequinha que tira, uma nova coisa que aparece. Não é um livro, é uma babusca, né? Exatamente. Russas, né? É mais ou menos isso. Né? Você tem razão. Bem, senhores, não sei se não tem mais nenhum questionamento, fica à vontade aí, se vocês quiserem mais alguma coisa, senão a gente encerra. Tá tudo bem? Todo mundo sobreviveu ao feriado, sem maiores sequelas. Não fizeram aglomeração, né? Para não aumentar. Tem alguns me olhando com cara de culpado, mas tudo bem. Vou relevar. Eu queria esses arquivos que o senhor enviou ali pelo bate-papo, aqui mesmo da conversa. Exatamente. Tá tudo ali no celular, não aparece. Como é que é? Para mim também não apareceu. Aqui não apareceu também, professor. Aqui também não apareceu. Eu tô pelo computador, professor, e não apareceu aqui. Para mim também não. Eu também tô pelo computador. Será que não enviou no privado para alguém? Eu respondi alguma coisa reservadamente. Acho que foi tudo para o Paulo César, ao invés de ir para todo mundo. Ô, Paulo, replica aí para todo mundo, faz favor. É que a última mensagem que tinha era do Paulo César, e eu devolvi ao invés de mandar, sabe? Ao invés de selecionar todos, acabou selecionado ele. Mas ele pode replicar para todos. Você sabe fazer isso, né, Paulo? Baixa aí, baixa os arquivos. Eu vou tentar ver se eu replico isso para todos. Espera aí. Vamos ver o primeiro livro aqui. Vê se foi agora, Júlia. Agora tá vindo, professor. Acabou de vir o primeiro. Eu acho que foi um equívoco meu, gente. Me desculpem aí. Para mim, eu tô no celular, elas não chegam. Se alguém puder encaminhar. No celular não chega nunca, sabe, Rafael? Porque essa é uma... O software que é usado para o celular do Zoom, ele não tem todas não, enfim, não tem todas as linhas de programação, né? E essa é uma das que não tem. Eu mando no grupo, Rafael. Eu coloco no grupo e coloco no Drive lá. Obrigado, Anton. Espera aí, deixa eu ver aqui agora o trabalho do professor Vives com a professora Cuerda Arnal. Essa é outra coisa que eu mandei. Qual é o significado? Aí. Significado e ação intencional do Kindhäuser. Acho que foi tudo agora aí, né, gente? Então, vocês baixando aí, fiquem à vontade. Esse material disponibilizado, vocês sabem muito bem, se trata de uma escola pública, de aula de escola pública, material que não deve ser difundido, deve ser utilizado para o nosso fim da nossa aula, né? Bem, acho que é isso. Vou terminar a gravação aqui.